Você já olhou para sua família e se perguntou: por quê? Por que eles? Ou talvez você tenha encontrado alguém e sentido uma conexão tão instantânea, tão profunda, que parecia transcender esta vida. Uma familiaridade que a lógica não consegue explicar. E da mesma forma, já sentiu uma repulsa inexplicável por outra pessoa, sem motivo aparente? E se eu te dissesse que nada disso é um acidente? Que não é o acaso, nem a sorte, nem o caos que tece as relações mais importantes da sua vida? E se por trás de cada abraço, cada conflito, cada amor e cada perda, existisse um acordo? Um contrato sagrado assinado pela sua própria alma antes mesmo de você respirar pela primeira vez. A verdade que poucos conhecem é que a escolha da sua família, do seu parceiro e até dos seus desafios mais dolorosos não foi imposta a você. Foi uma escolha consciente da sua essência. Neste vídeo, não vamos apenas explorar teorias. Nós vamos puxar a cortina do véu que separa o mundo físico do espiritual. Ao final destes próximos minutos, a promessa não é apenas de conhecimento, mas de transformação. Você receberá uma chave para decifrar o mapa da sua própria alma, para entender o porquê por trás das suas conexões e, o mais importante, para começar a curar e a harmonizar essas relações a partir de um nível de consciência completamente novo. Fique comigo, porque a jornada para entender o roteiro cósmico da sua vida começa agora. Deixe-me contar a história de Clara. Para o mundo, Clara tinha uma vida comum, mas por dentro, ela carregava um sentimento persistente de não pertencimento. Desde criança, ela amava sua família, mas sentia-se como uma peça de um quebra-cabeça diferente. Os interesses deles eram práticos, os dela, etéreos. As conversas giravam em torno do material, enquanto sua mente vagava pelas estrelas. Ela se sentia como uma estranha em sua própria casa, um amor que existia, mas que parecia não compreender a sua linguagem mais profunda. Nos seus relacionamentos amorosos, um padrão doloroso se repetia. Ela se apaixonava intensamente por parceiros que, de alguma forma, sempre acabavam por espelhar essa mesma dinâmica. Uma promessa de profunda conexão que, com o tempo, se revelava superficial, deixando-a com a mesma sensação de solidão e incompreensão. Certa noite, após mais um término que parecia um eco dos anteriores, Clara se olhou no espelho e a pergunta que emergiu não veio da sua mente, mas do fundo da sua alma. Por que eu continuo escolhendo isso? O que minha alma está tentando me dizer através dessa dor? Esse gatilho, essa pergunta nascida da exaustão emocional, foi o seu despertar. Aquele momento em que a dor se torna tão grande que nos força a olhar para cima, para dentro, em busca de respostas que o mundo exterior não pode fornecer. A história de Clara é a história de muitas almas que, em um determinado ponto da jornada, percebem que os padrões em suas vidas não são punições, mas convites para lembrar de um plano maior, um plano que ela mesma ajudou a desenhar. A jornada de Clara nos leva a uma questão fundamental: onde e como esses planos são feitos? Muitas tradições espirituais falam de um estado intermediário, um plano de existência entre uma vida e outra. Chame de plano astral, mundo espiritual ou simplesmente o lar da alma. Neste reino de pura consciência, livre das limitações do corpo e do ego humano, a alma faz um balanço da sua jornada. Ela revisa as lições aprendidas, as feridas que ainda precisam de cura e as virtudes que deseja aprimorar. É aqui que a alma se torna a arquiteta de sua próxima encarnação. Com a ajuda de guias espirituais ou mentores, ela analisa quais experiências serão necessárias para o seu próximo passo evolutivo. E a ferramenta mais poderosa para essa evolução são os relacionamentos. A alma sabe que o crescimento não acontece no vácuo. Acontece na interação, no atrito, no reflexo que vemos de nós mesmos nos olhos dos outros.
Mas aqui está um ponto crucial. A alma não escolhe apenas as experiências fáceis e felizes. Almas corajosas, focadas em um crescimento acelerado, podem escolher desafios consideráveis. Elas podem escolher nascer em uma família que irá testar seus limites de paciência e perdão. Elas podem firmar um acordo com outra alma para viver um relacionamento intenso e transformador, mesmo que ele termine em dor. Por quê? Porque a alma sabe que a pressão gera o diamante. E há diferentes tipos de contratos de alma, cada um com um propósito específico, desde os parceiros que vêm para nos apoiar até aqueles que vêm para nos abalar. E entender a diferença entre eles é fundamental. Essa noção de planejamento pré-natal não é nova. Ela ecoa através de milênios e culturas. Nos textos védicos da Índia antiga, o conceito de karma sugere que nossas condições atuais são um resultado direto de ações e intenções passadas, implicando um contínuo de causa e efeito que transcende uma única vida. Platão, na República, descreve o mito de onde as almas, antes de reencarnarem, escolhem suas próximas vidas, seus destinos e os desafios que enfrentarão, bebendo depois do rio do esquecimento para que o plano não interfira no livre-arbítrio. Terapeutas de regressão a vidas passadas como o Dr. Michael Newton documentaram milhares de casos de indivíduos sob hipnose profunda que relatam com detalhes impressionantes o mesmo processo, uma revisão de vida, um encontro com um conselho de anciãos e a escolha meticulosa da próxima encarnação. O insider knowledge, o conhecimento exclusivo que esses relatos revelam, é que as almas se agrupam. Existem grupos de almas, ou famílias de alma, que tendem a reencarnar juntas, trocando de papéis vida após vida. O seu irmão nesta vida pode ter sido seu pai em outra, sua mãe, sua melhor amiga. O parceiro que partiu seu coração pode ser uma alma companheira querida, cumprindo um papel difícil, mas necessário, que vocês dois concordaram em desempenhar para a cura mútua. O segredo, portanto, não está em julgar o papel que a pessoa desempenha, mas em reconhecer a alma por trás da máscara. Se as nossas almas escolhem tudo isso, então como diferenciar os contratos? Como saber se um relacionamento difícil é um acordo para crescimento ou simplesmente uma conexão tóxica da qual devemos nos afastar? A resposta está na energia e no propósito subjacente. Existem basicamente dois tipos de almas que encontramos para cumprir esses contratos: as almas de apoio e as almas catalisadoras. As almas de apoio são aquelas que trazem conforto, estabilidade e amor incondicional. Elas são nosso porto seguro, nos lembrando de quem somos. Mas as almas catalisadoras, essas são diferentes. Elas entram em nossa vida como um furacão. A conexão é intensa, magnética, muitas vezes caótica. Elas espelham nossas sombras mais profundas, acionam nossos gatilhos mais sensíveis e, frequentemente, a relação termina de forma abrupta e dolorosa. A tendência humana é rotular essa pessoa como o vilão da nossa história. Mas, de uma perspectiva da alma, essa pessoa foi o catalisador. Ela veio para quebrar as estruturas velhas e estagnadas da sua vida, forçando uma transformação que você não faria por conta própria. A dor que elas causam não é o objetivo, é a ferramenta para o seu despertar. Mas aqui reside o grande enigma. O que acontece quando o contrato com um catalisador termina? A missão foi cumprida, mas a dor humana permanece. E o que acontece quando confundimos um catalisador com um parceiro para a vida toda? Como a alma nos sinaliza que é hora de seguir em frente? Compreender essa arquitetura espiritual por trás dos nossos relacionamentos tem um benefício psicológico e curativo imenso. Primeiro, remove o fardo da vitimização. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Zrenia, você começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Essa mudança de perspectiva te devolve o poder.
Você deixa de ser um barco à deriva no oceano da vida e se torna o capitão que, mesmo em meio à tempestade, lembra que ajudou a traçar o mapa da viagem. Em segundo lugar, essa visão cultiva um profundo senso de compaixão e perdão. A pessoa que mais te feriu pode ser a alma que mais te amou, a ponto de aceitar o papel ingrato de vilão para garantir o seu crescimento. Perdoá-la deixa de ser um ato de apagar o erro e se torna um ato de reconhecimento da profundidade do acordo de alma. Lembram da Clara? Com essa nova consciência, ela olhou para a sua família não mais com o sentimento de estranheza, mas com uma gratidão silenciosa. Ela entendeu que a praticidade deles foi o solo firme que permitiu que suas raízes etéreas buscassem o céu. Eles a ensinaram a viver no mundo para que ela pudesse sonhar com outros. E o ex-parceiro, o catalisador? A raiva deu lugar ao entendimento. Ele não quebrou o coração dela. Ele quebrou a gaiola onde o coração dela estava preso. Essa compreensão não apagou a dor, mas deu a ela um propósito sagrado, transformando suas cicatrizes em portais de sabedoria. A alma escolhe a família. A alma escolhe o parceiro. O palco está montado, o roteiro está escrito. Mas então entramos em cena e o véu do esquecimento cai. E aqui reside o mistério final, o livre-arbítrio. O plano existe, mas as escolhas que fazemos a cada dia determinam como navegamos por ele. Podemos aprender a lição com amor e consciência, ou através da dor e da resistência. O contrato de alma é um destino ou um ponto de partida, e o que acontece quando nos recusamos a cumprir nossa parte do acordo? Nós apenas arranhamos a superfície da tapeçaria cósmica. A escolha da família e do parceiro é apenas o primeiro e mais fundamental capítulo da jornada da sua alma nesta vida. Mas e os outros capítulos? E os talentos e dons únicos que sua alma escolheu trazer? E os lugares geográficos para os quais somos atraídos, que também fazem parte de um contrato espiritual? Cada uma dessas escolhas é um fio de luz que compõe o seu propósito maior. E entre todos os contratos, existe um que é o mais raro, o mais intenso e o mais incompreendido de todos. Um acordo que não é sobre aprendizado kármico, mas sobre uma missão conjunta. No nosso próximo encontro, vamos mergulhar fundo no mistério das chamas gêmeas. Por que elas se encontram? Qual a sua verdadeira missão na Terra? E por que a conexão delas é considerada a mais poderosa e transformadora do universo? Inscreva-se e ative as notificações, pois a revelação está apenas começando.